E quem vem para cá conversar sobre esse assunto agora é o delegado da Polícia Federal, Marcone Silva. Entrevista muito importante que foi esquematizada pelo nosso Eli Jonas Maia, mas eu trago também aqui no estúdio com a gente a nossa repórter, Natália Lauxen, que fez uma excelente cobertura ao longo desse tema. Muito bem-vinda, Natália, muito bom dia para você. Já dei bom dia para o Eli Jonas e dou agora então bom dia para o nosso entrevistado. Delegado, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Vou pedir para o senhor abrir a nossa conversa, contando para a gente como que funcionava, como operava esse esquema de fraudes e por que ele é tão importante considerando todas as tragédias que a gente vem observando a respeito das chuvas pelo país. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Inicialmente, essa é a segunda fase da deflagração da Operação Lamaçal. Em novembro de 2025, deflagramos a primeira fase, no qual agentes públicos e empresários também foram alvos da investigação. Na primeira fase, após a deflagração, foram feitas as oitivas de todos os investigados e, considerando a apuração parcial do material apreendido, foi solicitado novamente ao Poder Judiciário, ao TRF da 4ª Região, novas medidas cautelares que foram cumpridas na data de ontem. A operação de ontem, ela contou com o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão, foram 3 veículos efetivamente apreendidos, 2 indivíduos, um agente público e uma empresária, foram presos temporariamente pelo prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado o prazo, e foi decretado também pelo Poder Judiciário o afastamento cautelar de 2 servidores. As investigações, o início das investigações é decorrente de um possível desvio de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. Foi verificado por meio da equipe de investigação que esse contrato efetuado entre o município de Lajeado e uma das empresas investigadas continham diversas irregularidades. Com essa deflagração da operação, verificamos que há um grupo econômico de empresas e outros contratos que não são necessariamente referentes às enchentes foram incluídos na investigação. Na data de ontem, foi solicitado o bloqueio de 5 milhões de reais dos investigados. Delegado, vou passar a palavra para o Eli Jonas Maia, que está com a gente aí em Brasília. Oi, Natália, bom dia para você também, delegado. Obrigado por aceitar nosso convite e esclarecer mais sobre esse caso tão importante. A gente sabe que para a Polícia Federal pedir a prisão de um investigado e a Justiça autorizar é porque tem muito elemento. Então, eu queria saber do senhor, nessa investigação, o que a Polícia Federal levantou e tem dentro dessa representação contra o ex-prefeito de Lajeado, se são conversas, se são extratos bancários que levaram a PF a pedir a prisão dele e a Justiça a autorizar. O que a PF tem de elemento concreto contra o ex-prefeito? Bom dia. Certo. O ex-prefeito ele não é o único investigado, então há outros investigados também. Em relação ao ex-prefeito, a prisão é uma prisão temporária. A prisão temporária em si, ela é para que ocorra a eficácia das investigações, considerando que verificamos diversas contradições entre as falas dos investigados e o material que foi apreendido. O desembargador e o TRF4 ele deferiu a medida cautelar, considerando vários elementos de prova de encontros entre os investigados para tratar justamente sobre possíveis os editais de licitações que os investigados, o Marcelo Calmo, na realidade, ele na época que era prefeito da Prefeitura de Lajeado, ele combinou diversas situações para inclusão em editais de licitações de cláusulas que inviabilizavam a concorrência com outros investigados. Palavra, delegado. Não sei se eu fui claro, Elis, mas eu posso tentar... Sim, claro. Não, claro. Tá ótimo, delegado. Vou passar a palavra aqui para a Natália Lauxen, para ela acrescentar também mais um questionamento ao senhor. Bom dia, Clarice, Eli Jonas, delegado. Enfim, a gente vem acompanhando, eu tenho muito contato com a defesa também do Marcelo Calmo. Fiz alguns questionamentos nessa manhã, inclusive ele está entrando com pedido de liberdade, ou pelo menos flexibilizar esse período de 5 dias da prisão temporária. O que ele me apontou é que quais seriam essas contradições?
então, que seriam encontradas pela polícia? Porque ele diz que não houve uma movimentação e nem comunicação com outros investigados, que o Marcelo estava seguindo uma vida familiar, dentro de uma empresa familiar, enfim, que não existia essa movimentação. Então, quais seriam essas contradições que a Polícia Federal conseguiu constatar? Os advogados dos investigados, inclusive do ex-prefeito, eles tiveram acesso aos autos na data de ontem e, até o momento, as informações que o próprio advogado solicitou à Polícia Federal ontem, ele não teve acesso ao que continha. E nas informações, na representação feita pela Polícia Federal, nós encontramos diversos elementos de prova no próprio celular do Marcelo Calmo e de outra investigada que também está presa, de diversos encontros justamente para tratar sobre os procedimentos licitatórios investigados. Então, há documentação vasta nos autos que indicam os encontros feitos tanto pelo Marcelo Calmo como por outra investigada e outro agente público para tratar justamente sobre os procedimentos investigados. Quando a gente vê um caso como esse, de uma prisão de um agente público municipal, é muito comum que as pessoas enxerguem isso como uma questão de corrupção local. Mas quando a gente está falando de verbas, repasses federais, por exemplo, em geral são grandes redes que envolvem diversas esferas de governo, desvios e irregularidades em várias etapas do processo de transferência de recursos para a ponta. Por isso que tem sempre aquele desafio tão grande. O dinheiro sai lá de Brasília e chega no município, no interior de um estado distante no país. Quantos caminhos não acabam sendo percorridos, quantas pessoas não podem estar infiltradas nessa cadeia? Pelo que o senhor conseguiu enxergar dessa investigação, a gente está falando de uma rede maior, de um sistema mais amplo, com mais agentes públicos que possam estar envolvidos? Nessa fase da investigação, que é a segunda fase, foram incluídos outros agentes públicos, não políticos, mas outros servidores públicos na fase. Pode ser que tenham outros contratos eivados de vício, mas só no decorrer das investigações que iremos apurar e possivelmente expandir os autos. Natália. Então, a defesa também nega que houve essa movimentação, esses encontros, até pergunta quando foram esses encontros, quando teriam sido esses encontros, e justifica também que a prisão temporária foi desnecessária porque não houve nenhum avanço, não teria acontecido nada de novo depois da primeira fase da operação. É isso que a defesa está alegando nesse momento. Falaram conosco desde ontem, a gente vem mantendo contato para entender. Mas, é claro, a gente também entende que esse período aí, é o que a defesa está falando, vai tentar flexibilizar para libertar o quanto antes o ex-prefeito lá do Presídio Estadual de Canoas. Ele está numa cela especial, separada, mas realmente, de acordo com a defesa, esse é o questionamento. Quando teriam sido feitos esses encontros? Em que período, que aparece isso na investigação? Por favor, delegado. Os encontros ocorreram momentos antes da deflagração da primeira fase da operação. Foram diversos encontros entre os investigados e as oitivas deles para esclarecer todos esses fatos estão marcadas dentro desse prazo de 5 dias. Então, eles terão a oportunidade de esclarecer tudo e, se for necessário, solicitamos o relaxamento da prisão. Elijonas, deixa então você encerrar a nossa entrevista. Ótimo, delegado. Já quero, então, amarrar logo duas para a gente ter todos os detalhes desse caso aqui. Primeiramente, também, ontem se falou muito sobre um contrato de 100 milhões, mas que o desvio teria sido de 5 milhões, que não foi para onde deveria ter ido da assistência social. Queria entender do senhor o que a PF já conseguiu levantar de quanto foi desviado nas contas da Polícia Federal nessa investigação e o que o ex-prefeito disse no depoimento dele. Ele prestou depoimento à Polícia Federal, correto? Correto. Em relação ao valor, são 3 contratos que são investigados, apenas um dos contratos é referente às enchentes, que foi o contrato que originou a investigação. A apuração total dos 3 contratos, o montante total é na casa de 120 milhões, mas o possível desvio apurado pela equipe de investigação é no valor de 5 milhões de reais,
que foi o valor solicitado ao Poder Judiciário como bloqueio. Em relação ao que o investigado Marcelo Calmo falou na oitiva dele, ainda encontra-se em sigilo o inquérito policial e segredo de justiça no âmbito do Poder Judiciário, e após a conclusão das investigações, será repassado à sociedade com detalhes tudo que ocorreu na investigação. Nós conversamos então com Marcone Silva, delegado no Rio Grande do Sul. Delegado, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. A gente agradece muito que o senhor tenha vindo detalhar o seu trabalho aí, que foi tão importante então nessa operação.